Bom pessoal, voltando aí com o vídeo 2 da videoaula de CP, controlador programável. Alguns também chamam de controlador lógico programável. Aqui nós vamos continuar, né, da lógica combinacional e sequencial como exemplos, né? Então a gente viu até a videoaula passada as portas lógicas, né? E a gente consegue então fazer combinações dessas portas lógicas, combinações sequenciais ou lógica combinacional, como queiram chamar, né? Então aí nós temos, no primeiro momento, nós temos esse exemplo aqui com portas OU, portas e portas de negação, portas não, né? Vamos ver como é que seria aí o circuito lógico juntamente com a equação booleana que sai desse circuito lógico. Vamos ver como é que fica então. Vamos lá. No primeiro momento nós temos ali um circuito de cima, 4 entradas, né? E 1, 2, 3, 4, 5 portas. 2 portas não, uma porta duas portas e uma porta OU. Toda vez que aparecer a letra com uma barra em cima, a gente diz que é a letra barrada. Por exemplo, A barrado, B barrado, C barrado, D barrado. Isso significa dizer então que essa letra, né, ela tem um sinal invertido em relação à entrada. Então, se a entrada for 0 e aparecer o A barrado na saída, então a saída é 1. Se a entrada for 1 e aparecer o A barrado na saída, a saída é 0. Então, nós temos aqui no primeiro caso, rapidamente aqui para vocês verem, entra A na porta de negação, a porta não, entra A, então A sai A barrado. A porta aqui, a primeira entrada é um A barrado. Depois o B e o C. Então a saída dessa porta nós temos A barrado BC. Ok? Depois, aqui nessa porta OU, nós temos o A e o D. A ou D. É uma operação de soma. Acontece que esse A ou D passa por uma porta de negação, uma porta não, sai A ou D barrado. Esse A ou D barrado é uma entrada dessa porta juntamente com A barrado B, C. Então nós temos agora uma multiplicação dessa operação, dessa equação com essa equação. A barrado B, C multiplicado por A ou D, ambos barrados. Ok? Só um exemplo aí de lógica sequencial. Aí nós podemos construir uma tabela da verdade, né, dessa lógica combinacional. A tabela da verdade nos mostra o estado de entrada, o estado de cada entrada, e em função da combinação lá das portas lógicas, como será a saída, o comportamento da saída. E aqui um exemplo de lógica combinacional aplicado aí realmente na prática, né? Nós temos aqui 3 sensores, um sensor de temperatura, que a gente vai chamar de T, um sensor de pressão chamado de P e um sensor de rotação chamado de R. Né? Então, 3 sensores aqui na entrada desse circuito lógico. Esse circuito lógico tem uma porta não, uma porta OU e uma porta E. E na saída uma luz de advertência, né? Uma luz que aparece aí para avisar que alguma coisa está errada. Aí vamos ver aqui quais são as sequências, qual é a sequência que vai fazer essa lâmpada acender, essa lâmpada de advertência. Será que a temperatura, o sensor de temperatura que vai acionar, de pressão, de rotação, mas a combinação deles, como será isso? Né? A equação booleana desse circuito vai ser assim então. O sensor de temperatura entra na porta que é uma porta de multiplicação, o P e o R, só que o R barrado, né, que passou por uma porta de negação, então P e R barrado vai ser uma soma, ou
Então nós temos T, E, P ou R barrado, né? E, falando em operações matemáticas, nós temos então o T multiplicando a soma do P e o R barrado. Os sensores de um avião, então, a temperatura do motor, como a gente está falando de lógica binária, né? O sistema de iluminação binária é 0 e 1. Então nós temos o seguinte: a temperatura vai ser alta quando o nível lógico for 1 e baixa o nível lógico 0. A pressão do óleo, 1 é alta, 0 é baixa. E a rotação do motor, 1 é alta, 0 é baixa. Em quais condições a luz de advertência acenderá? Vamos ver na sequência. Temos aí uma tabela da verdade do exercício anterior. Então nós temos os 3 sensores, T, P e R. São 3 entradas, 2 elevado à terceira, 2 porque a gente está com a linguagem binária, né? 2 elevado à terceira dá 8, então tem 8 combinações aqui, né? Das entradas. E a primeira porta que a gente viu lá, né? Então a gente tem uma porta lá, é P ou R barrado. P ou R barrado é uma operação de soma, nos dá essa saída S1 aqui. Essa saída S1, ela vai depender da operação matemática, que é uma soma. Então basta ter um nível lógico 1, um nível lógico alto na entrada, no caso seria 1, basta ter um nível lógico 1, para que a saída seja 1. Então vamos ver. Onde tiver 1 aqui, 0 mais 1, 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 1, 1 mais 0, 1. Essa saída é S1. Essa saída S1 vai multiplicar com a coluna T de temperatura. Né? Tava lá atrás isso. Essa soma multiplica pelo T. Ok? Então vamos lá. É uma multiplicação. Então onde tiver 0 vai ser 0 na saída. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Então, em 3 condições apenas, 3 situações, a lâmpada de advertência vai ser acionada. Em 3 situações apenas. Das 8 possíveis, apenas em 3 combinações, a lâmpada vai ser acionada. Vamos ver quais são as 3 combinações, ok? Vamos lá. As 3 situações são o seguinte, essa aqui. Quando a temperatura do motor estiver alta, a pressão baixa e a rotação baixa. A temperatura do motor alta e as outros sensores com valores baixos, né? Normais. Quando a temperatura do motor estiver elevada, e a pressão do óleo estiver também elevada, alta, e a rotação baixa. Acontece assim também de acionar lá. Quando as 3 situações ocorrerem, ou seja, temperatura alta, pressão alta, rotação alta. São essas 3 condições, então, que fazem com que a lâmpada acenda, né? A lâmpada de advertência. Daí, isso aqui é uma outra tabela da verdade, não vamos falar agora não. E aí a gente pode simplificar os circuitos lógicos, utilizando mapas de Carnot, por exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de mapa de Carnot, no qual a gente faz aqui uma tabela, colocando as variáveis de entrada, né? A barrado, B barrado, C barrado, A, B, C, coloca aqui. E em cada célula a gente vai cruzar linha com coluna, em cada célula a gente vai colocar o número 1 que saiu da tabela da verdade. Após essa montagem, né, com o número 1 e o 0 e 1, o 0 e 1 nada disso. Após essa montagem, nas combinações A barrado, B barrado, C barrado, A, B, C, a gente vai procurar duplas, né? Duplas de 1, quartetos ou octetos, dependendo da situação, né? Então aqui nesse caso a gente tem uma dupla, aqui outra dupla, aqui 2 duplas e aqui uma dupla. Toda vez que a gente utilizar a dupla, significa que uma variável
por exemplo, das 3 aqui, ó, A, B e C, uma variável não existe mais. Nesse caso aqui, está na coluna do C barrado e na coluna do C. Como ele pertence tanto ao C barrado quanto ao C, o C barrado, o C, essa variável sai. Então, por isso que aparece aqui, ó, A barrado B. Está nessa região, A barrado B. Então, a dupla, quando é um quarteto, então significa dizer que a gente elimina uma variável toda, né? Então aqui, por exemplo, a gente está na coluna do C, completou a coluna do C, então saiu A e B. Aqui a gente está na coluna do AB, saiu C e D, né? Nesse caso dali. E por aí vai, assim a gente consegue simplificar o circuito. Por que é importante simplificar? Isso eu tenho que deixar claro aí para vocês também. Esse dispositivo, o CP, funciona como o nosso aparelho celular, por exemplo, ou o nosso computador. Ele vai ter um limite de memória, de armazenamento, como acontece também muitas vezes no nosso celular, quando aparece lá a mensagem que a memória é insuficiente, né? Quando a gente baixa muitos aplicativos ou tem muitos vídeos ou fotos lá em aplicativos e a memória chegou ao seu limite. Então isso acontece a mesma coisa aqui no CP. Nós precisamos montar o circuito completo, a gente monta ele, ok? E depois a gente verifica se pode diminuir esse circuito, de modo que a saída produza o mesmo resultado do circuito simplificado e o circuito maior, vamos dizer assim, sem simplificação. Porque o circuito sem simplificação vai ocupar espaço na memória. E o circuito simplificado ocupa menos espaço na memória. E a gente precisa conhecer as limitações de todos os equipamentos que a gente está trabalhando, né? Quer seja equipamento analógico, digital, a gente precisa conhecer os seus recursos, né? Os seus limites, as suas limitações. É preciso ter isso na cabeça. E é por isso então que a gente utiliza a simplificação para diminuir a quantidade de memória ocupada dentro do CP. Ok. Aqui outro exemplo de simplificação, utilizando o mapa de Carnot. Podemos utilizar também a equação booleana para simplificar. Isso vai depender da complexidade do circuito. Temos aqui a lógica combinacional sequencial ainda, elementos básicos como temporizadores, contadores, manipuladores, né? Temporizador, acho que dispensa alguma explicação, apenas reforçando aqui que o temporizador nós temos o tom e o TOF, vamos dizer assim. O tom, o temporizador conta para ligar, por isso que é temporizador on, né? On de ligar. E temos o TOF, que o temporizador conta para desligar alguma coisa. Os contadores, quando um determinado número de pulso é alcançado, a instrução corresponde com um sinal lógico. Os manipuladores, quando a entrada dessa instrução é verdadeira, nível lógico 1, o resultado é a manipulação de um valor para a memória, podendo ainda fazer operações bit a bit nesses registros. Bit, só para recordar, a gente tem um 0 ou um 1, isso é um bit. Mas um conjunto de 8 bits forma um byte. E um conjunto de 16 bits, uma palavra, uma word, uma palavra. No diagrama de contatos ou simbologia ladder, nós temos o contato aberto, ali como símbolo, né? E o contato fechado e a saída, né? O contato aberto, aqui a simbologia elétrica, o contato fechado e a saída, o parênteses aqui. O ladder significa aí um diagrama em escada, né? E é uma linguagem simbólica que está padronizada pela norma IEC 61133, usada na programação de CPs, CLPs. Outras linguagens também podem ser utilizadas. Diagrama de blocos, o graph-set, que é um funcional sequencial, lista de instruções, texto estruturado, vários tipos aí. Como a gente viu lá, a porta lógica ou AND, que está ali em inglês, é uma multiplicação, então a gente representa no diagrama ladder como uma porta em série, uma entrada em série com a outra.
A porta OU é uma soma, e aí a gente considera os contatos em paralelo. Aqui é a saída, os contatos em paralelo. E a porta lógica não, é um contato fechado, né? Essas numerações que estão aí são referentes aos bornes de entrada e saída de um CLP, de um CP, né? E 0.0 significa que é uma entrada aí de input, o cartão 0 e o borne 0, né? Aqui um outro exemplo, e o cartão 0, ou seja, o primeiro cartão, e a entrada 1, a borneira 1, a linha 1. E aqui a gente tem a saída Q, né? Um cartão de saída número 0, né? 0, e a primeira sequência de bornes, o 1. Aqui a gente tem um exemplo de programação de CP, um misturador de líquidos, que eu falo daqui a pouco. No próximo vídeo a gente vai fazer a sequência a partir daí, ok? Obrigado, até o próximo vídeo, minha gente. Tudo de bom!